Pega a tua Bíblia essa noite. Abra a tua Bíblia no Salmo 68. Salmo de número 68. Glória a Deus. Salmo 68, versículo de número 6. Glória a Deus, diz assim, versículo 6. Deus dá uma família para o solitário, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Eu vou ler de novo, tá bom? Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Glória a Deus. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Pai amado, fala conosco, Deus, essa noite. Pai querido, nos ensina, Pai amado, a viver a tua palavra, a viver aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Amigo Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, Pai amado, em falar aquilo que nós precisamos ouvir essa noite. Nos ensina, amigo Espírito Santo. Eu me coloco como um vaso em tuas mãos, ó Deus, a qual o Senhor tem total liberdade para falar aquilo que o Senhor quiser essa noite, Pai. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Você pode dizer amém para Jesus? Você pode dar um aplauso para Jesus? Pode sentar, tá bom? Em nome de Jesus. Senta, fica à vontade. Eu quero aqui dar continuação à palavra que nós estamos nesse mês falando sobre ela. É tanto que o nome dessa escola desse mês é a Escola da Família. Pastor, por que o Senhor tem colocado o tema nas palavras de terça-feira? Eu quero só que vocês entendam uma coisa, que a terça-feira ela é diferente, por exemplo, do domingo. A terça-feira eu poderia dizer que a palavra ela é mais mastigada. A terça-feira eu poderia dizer que a palavra ela é mais examinada profundamente. E eu, como pastor, eu entendo que o que transforma a vida de uma pessoa é a palavra de Deus. Ainda mais quando você examina ela atentamente, tá bom? Porque eu sei que existe muitos crentes que estão até mesmo dentro da igreja, mas eles nunca souberam o que a palavra de Deus fala a respeito de alguma área da sua vida, né? E isso é ruim, porque a Bíblia fala que o povo de Deus, ele morre, ele perece por falta de conhecimento. E eu entendo uma coisa, que o crente, ele não é às vezes abençoado, ele não recebe as promessas de Deus, porque ele não conhece. E como é que eu vou tomar posse daquilo que eu não conheço? Eu falo uma coisa aqui nessa igreja, e é verdadeiro. A Bíblia, as bênçãos, as promessas que existem nela, para você receber elas na tua vida, você tem que entendê-las. Pastor, eu tenho que entendê-las? Tem. Porque quando você entende, você começa a praticar. Entendeu? Você lê a Bíblia, e se você não entender o que tu está lendo, amanhã você não vai praticar aquilo que você leu, porque você nem entendeu, essa é a verdade. Mas quando você pega a Bíblia e lê ela, e você entende, opa, a Bíblia quer dizer isso, aí você coloca isso em prática na tua vida, é aí que gera as bênçãos, as promessas, aquilo que Deus tem para a nossa vida, ele gera quando nós entendemos aquilo que Deus tem para nós, tá bom? Eu até inicio essa palavra dizendo que existe muito crente que vive uma vida não tão boa, uma vida de escassez, uma vida de falta. Por quê? Porque nunca conheceu na Bíblia, ou olhou e viu na Bíblia, que Deus
é o seu pai. Não entendeu que o pai que essa pessoa tem, que você tem, é um pai que tem tudo de bom para dar para a minha vida e para a tua vida, mas porque ele não entendeu, essa pessoa nunca teve um relacionamento de filho com o pai. Somente aqueles que entendem que são filhos e filhos de um pai todo-poderoso vivem nessa terra de uma forma abundante, tá bom? E a minha intenção, essa é a verdade, é fazer com que os nossos olhos sejam abertos para que nós possamos viver bênçãos dentro da nossa família, dentro da nossa casa, tá bom? Essa é a minha intenção, que as nossas escamas caiam, nós possamos descobrir e aprender que Deus tem bênção dentro da nossa família, e se nós cumprirmos aquilo que a palavra de Deus manda cumprir, pode ter certeza, você vai ter um casamento, uma família, filhos, vai ser um homem, uma mulher abençoada por Deus, em nome de Jesus. Quantos querem ser abençoados por Deus aqui? Dá um glória a Deus para Jesus. Mas terça-feira passada, eu estou seguindo aqui uma linha de pensamento nessa escola. Terça-feira passada nós falamos sobre o dever do homem na família. Quem estava aqui terça-feira passada? Levanta a mão. Glória a Deus. Foi o dever do homem dentro da família, né? E nós aqui discorremos aqui sobre vários versículos onde a Bíblia dá o dever, dá a responsabilidade para o homem exercer dentro da sua casa, da sua família. E se ele exercer, ele vai ser abençoado por Deus. Então eu não poderia de falar outra coisa a não ser essa noite sobre o dever da mulher dentro da família. Se eu falei do dever do homem, eu tenho que falar do dever da mulher também, porque até mesmo as mulheres têm obrigações para cumprirem dentro da família, e se elas cumprirem essas obrigações, que é o mesmo dever, mas o dever que a Bíblia fala que tem que ser feito, o resultado vai ser ter filhos abençoados, casamento abençoado, ter tudo de bom, tá bom? Então, pastor, qual o primeiro dever que uma mulher, pela Bíblia Sagrada, tá bom? Quero que vocês entendam uma coisa. Eu não estou aqui inventando nada de mim mesmo. Eu tento ao máximo, trazer aquilo que está na palavra, dentro dos versículos, dentro dos capítulos, para que alguém não possa falar assim, pastor, mas o senhor falou isso e não está na Bíblia. Não, eu tento ao máximo falar e mostrar que está lá. Porque se eu matar a cobra e não mostrar o pedaço de ripa que eu matei ela, o pessoal vai ficar pensando que eu estou mentindo, né? Mas aqui, tá bom? Nós falamos o dever e mostramos, olha, a Bíblia fala que realmente tem que ser dessa forma, tá bom? E o primeiro dever que a mulher tem que exercer dentro da sua família, de acordo com a Bíblia Sagrada, sabe qual é? Pela Bíblia. Ela tem o dever de ser auxiliadora. Ou auxiliadora quer dizer a mesma coisa que ajudadora. Pastor, auxiliadora e ajudadora na Bíblia é a mesma coisa? É a mesma coisa, tá bom? Só para você ter uma noção aqui essa noite, a primeira menção na Bíblia sobre a mulher, primeira menção que a Bíblia fala sobre a mulher, tá bom? Que é lá no livro de Gênesis. A primeira menção se refere a ela sendo uma auxiliadora, ela sendo uma ajudadora, tá bom? Pastor, qual é a primeira menção da mulher na Bíblia, pastor? Vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Olha só o que a Bíblia diz. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora, idônea para ele. Olha só, entenda. A primeira menção da mulher na Bíblia é Deus olhando para o homem e dizendo dessa forma: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma pessoa para ajudá-lo, para auxiliá-lo. E essa pessoa vai ser uma pessoa idônea, tá bom?
Pastor, então, à luz da Bíblia, o porquê Deus primariamente criou a mulher, e você conhece a história, né? A mulher saiu da costela do homem, glória a Deus, você já conhece essa história. Mas pastor, por que Deus criou a mulher? O primeiro versículo com menção à mulher está falando o porquê. Porque está dizendo, em outras palavras, das minhas palavras, está dizendo assim, olha, o homem, ele não consegue fazer as coisas sozinhos. Deus está falando isso. O homem não consegue fazer as coisas sozinho. Então, se ele não consegue fazer as coisas sozinho, eu vou criar alguém para ajudá-lo. Essa pessoa vai ser uma auxiliadora, vai estar lhe ajudando Adão dentro do jardim do Éden. E eu quero que você entenda o que é ajudar, tá bom? Porque você sabe que, tanto no meio da família, como no meio dos amigos, no trabalho, tem pessoas que não ajudam, mas ao invés de ajudar, o que eles fazem? Atrapalhar. Sabia disso? Até mesmo no reino de Deus. Existe um versículo na Bíblia que fala que aquele que comigo, Jesus dizendo, aquele que comigo não ajunta, em outras palavras, não ajuda, ele espalha. O reino de Deus é dessa forma. Dentro de uma igreja, por exemplo, como essa daqui. A visão da igreja é nós sermos uma família unida em um só propósito, que é caminhando para o céu. Mas a verdade é que sempre vai ter pessoas remando para trás. Em alguns casos, essa é a verdade, casos assim mais gravosos, vai ter pessoas até mesmo atrapalhando o crescimento da obra de Deus. Pastor, tem pessoas que atrapalham o crescimento da obra de Deus? Ou se tem. Isso aqui é uma realidade de muitas igrejas. Pessoas que, enquanto o líder está dizendo assim, olha, nós vamos avançar em direção a tal lugar. Essa pessoa, com espírito, a Bíblia dá o nome de espírito faccioso, essa pessoa, por pura vontade, ela começa a remar para outro lado. Ela começa a ir para outros lugares. Então, se dentro de uma igreja, em qualquer outro lugar, existem pessoas que elas não ajudam, mas espalham, eu posso concluir que dentro de uma família também vai ser a mesma coisa. A mesma coisa. Vai ter pessoas dentro do casamento que, se ele não desempenhar o papel para que Deus criou ele ou ela, essa pessoa vai estar atrapalhando, tá bom? E como essa noite eu estou falando sobre o dever da mulher, mas você, homem, também tem que saber esse dever, tá bom? Para você saber se comportar. É o dever da mulher perante a Bíblia. Não é eu que estou dizendo, é o primeiro versículo com menção à mulher na Bíblia. É ser a ajudadora do homem. É ser a auxiliadora, tá bom? É claro que vocês têm um bônus. Porque o homem, nós podemos concluir que Deus olhou para o homem e falou, rapaz, homem, se tu andar sozinho, tu vai fazer só besteira. Tu vai embolar as coisas e tu não vai dar certo eu deixar o homem sozinho. Então, eu vou colocar uma mulher. Eu posso concluir, tá bom? Que a mulher, pela Bíblia Sagrada, ela é um pouco mais sábia que o homem. Não é verdade? Por quê? Porque ela é a pessoa que dá suporte. Seria a mesma coisa se eu te dizer, por exemplo, todo presidente da República, presidente ou governador do estado, ou até mesmo prefeito, quando eles tomam posse no cargo, sabe quais as primeiras pessoas que eles contratam? Sabe qual é? Assessores. E vou te dizer uma coisa aqui essa noite. Todos os assessores, que quando um presidente, um governador, um prefeito toma posse e vai começar o seu mandato, todos os assessores são mais sábios do que ele. O presidente tomou posse, não conhece nada de saúde. Sabe o que ele vai? Ele vai escolher um cara que tem lá graduação em medicina, pós-graduação, doutorado. Ele vai escolher um cara que sabe tudo naquela área para assessorar ele,
para estar ali falando o que ele deve fazer, para dar direção para ele. A mesma coisa governador e prefeito, sempre, em qualquer área. Segurança pública, o cara assumiu. Rapaz, eu vou pegar um cara aqui que mestre nessa área. Eu posso ver dessa forma, tá bom? As mulheres, elas são essas assessoras do homem, tá bom? E eu posso concluir, existe versículo na Bíblia que fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, tá bom? Mas você poderia falar assim, pastor, a ajudadora. Quero que você me acompanhe nesse texto aqui em nome de Jesus. Olha só. Ao reconhecer que o homem precisava de uma ajudadora, Deus definiu não apenas a incapacidade do homem fazer sozinho, como também revelou que não havia ninguém mais qualificada para exercer o papel de ajudadora do que a mulher. Em outras palavras, Deus estava declarando que a mulher tem algo a oferecer para o andamento do lar que o homem, ele não tem. Olha só, se você pegar aqui esse texto, você que é mulher essa noite, vai ficar muito feliz, tá bom? Vai ficar muito feliz, tá bom? Ao reconhecer que o homem precisava de uma ajudadora, Deus definiu não apenas a incapacidade do homem de fazer tudo sozinho, como também revelou que não havia ninguém mais qualificada para exercer esse papel de ajudadora do que a mulher. Olha só, um monte de animal no Jardim do Éden, um monte de animal, nenhum deles foi escolhido para ser o ajudador do homem, tá bom? Mas a mulher, que é você, tá bom? Dê glória a Deus, porque Deus, Ele te escolheu, então Ele viu capacidade na mulher para ajudar e para estar ali auxiliando o homem nos seus ali afazeres, tá bom? E eu entendo uma coisa, a mulher, ela tem muito a oferecer para o andamento sadio de um lar. Eu conheço, por exemplo, experiências de casamentos que duraram muito tempo, e quando, por exemplo, o homem morreu primeiro o homem. Não teve tanta diferença assim na casa. Por quê? Porque a mulher, ela segurou a barra, e ali continuou, vamos dizer assim, o mesmo andamento do lar, mas com a mulher agora viúva. Eu conheço casos que o homem partiu primeiro e a mulher segurou a barra e não teve quase assim muita diferença. Mas eu também conheço, tá bom? Eu conheço histórias onde a mulher partiu primeiro. E ficou o homem. A casa nunca mais foi da mesma forma. Tu acredita nisso? Nunca mais. Por quê, pastor? Porque o homem não tem a capacidade, essa é a verdade, de administrar sozinho um lar. É por isso que quando a mulher vai primeiro, meu irmão, o homem, ele está na roça. Essa é a verdade. Então, a mulher tem um papel muito importante dentro do seu lar. E você poderia me perguntar assim, pastor, como eu poderia estar ajudando dentro do meu lar? Qual é essa ajuda que a Bíblia fala, pastor, que eu tenho aí que ajudar? Por exemplo, a mulher, pela Bíblia Sagrada, ela ajuda na tomada de decisões dentro da casa. Terça-feira passada, eu estava falando aqui que o homem, ele é o quê? O cabeça da casa, que significa que ele tem uma autoridade dada por Deus. Mas não é pelo fato que ele é o cabeça, ele é o governo, ele é aquele que dá, ele dá as diretrizes e as direções. Não é porque ele é isso que ele tem que fazer isso sozinho. A verdade é que quando alguém pega um versículo da Bíblia, por exemplo, o versículo que fala que o homem tem que ser o cabeça da casa, e ele pega esse versículo e agora começa a ser ditador dentro da sua própria casa, ele saiu bem longe do padrão
de autoridade e de governo que a Bíblia, ela dá para o homem. Porque eu quero que você entenda essa noite, agora é para o homem, tá bom? A autoridade, o governo que Deus deu para o homem, não é para que ele seja um ditador nem autoritário, mas é muito mais, sabe para quê? Para que ele possa servir. Pastor, para que o homem possa servir, sim, tá bom? O padrão de servo maior que nós temos na Bíblia, sabe quem é? Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus, um certo dia, ele chamou todos aqueles discípulos que ele tinha, pescadores, né? Discípulos ali que não tinha formação ali no tempo, não tinha nenhum diploma de nível superior da sua época, chamou pessoas que não tinham tanta sabedoria, essa é a verdade, pessoas que andavam descalços porque eram pescadores, e a Bíblia fala que Jesus coloca esses discípulos sentados, e agora ele começa a fazer o maior gesto que existe na Bíblia, de servo. Jesus, ele pega uma bacia, coloca um pano no seu ombro, e sabe o que ele vai fazer? Ele vai agora lavar os pés dos discípulos. Vai lavar os pés. E passa por um, passa por outro, vai lavar até o pé do traidor, que é o Judas. Todo mundo ele lava. Todo mundo. Então ele é o maior exemplo de ser servo, Jesus. E eu não sei se você entende mais. A Bíblia ela fala assim, que o homem ele é o cabeça da mulher. E Cristo é a cabeça do homem. Então, o exemplo que o homem tem que ter para exercer o governo e a autoridade dentro da sua casa tem que ser o exemplo de Jesus. E o exemplo de Jesus é um exemplo de servo. E então eu posso concluir que a autoridade que o homem tem que exercer dentro da sua casa é uma autoridade de servir a sua família. Servir. Fazer as coisas, fazer, né? Consertar, quebrou a máquina, quem vai consertar? O homem. Nasceu o mato no quintal da casa, quem vai capinar o quintal? O homem. Isso é ser servo, essa é a verdade. Porque eu conheço pessoas, por exemplo, pessoas que a palavra certa é homens que se colocam numa posição de machistas. Pastor, machista? Por quê? Homens que entendem que a mulher, ela sempre tem que ser aquela que serve. E ele tem que ser aquela pessoa que senta na cadeira e espera, né, as coisas aparecerem do nada na sua frente. Eu tenho uma experiência na minha família que eu particularmente admirava e admiro, essa é a verdade, muito. Por exemplo, a experiência dos meus avós. A minha avó, ela era um exemplo de mulher serva. Por quê, pastor? Porque eu nunca vi o meu avô levantando, por exemplo, para ir até o fogão colocar comida para ele. Pastor, a tua avó, o Senhor a considera um exemplo muito grande? Considero. O meu avô eu considero um exemplo a questão de fé, mas no comportamento que ele tinha em relação ao convívio com a minha avó, que ele não se levantava para nada, nem no fogão ele ia para colocar comida, de manhã era a mesma coisa, tudo a minha avó fazia para ele. Nisso eu não admirava ele. Não admirava, mas a minha avó, pode ter certeza, diante de Deus, recebeu muitas bênçãos, muitos milagres, Pai Deus. Por quê? Porque o espírito dela é um espírito de servo. Mas o meu avô deixou de receber muita bênção da parte do Senhor, porque ele tinha aquele pensamento que ele tinha apenas que servir, e ele nunca entendeu, ele tinha apenas que ser servido, e ele nunca entendeu que na Bíblia o maior é aquele que serve, e o servo
recebe da parte do seu Senhor muito, tá bom? Muitas coisas, essa é a verdade. Mas eu tenho esse exemplo, e eu sempre entendi uma coisa, que ser essa ajudadora, tá bom? Não quer dizer que você vai ser aquela pessoa, por exemplo, existe uma propaganda que passava tempos atrás, que falava assim, o Bombril, ele tem 1001 utilidades. Eu nunca descobri quantas são aí, né, os caracteres dessas 1001 utilidades, mas tinha essa propaganda, tá bom? Mas nós podemos concluir que ser ajudadora não é você apenas fazer, mas é você ajudar. Ajudar. Por exemplo, você aqui bem prático, essa é a verdade. Você pode até ficar com raiva essa noite, mas eu quero dizer para você o que a Bíblia tem para nós dentro da palavra de hoje, tá bom? Por exemplo, eu sei que existem homens que não lavam um copo na sua casa. Existe. Existem homens que sujam e não lavam. Existem homens que nunca pegaram um pano para passar pano na sua casa. Pastor, isso é correto? Não, não é correto, essa é a verdade. Dentro de uma família, de um casamento, seria a mesma coisa que estar participando de uma equipe. Uma equipe. E essa equipe, ela depende de todos os envolvidos para que eles possam ganhar o campeonato. Se uma pessoa dessa equipe começar a fazer corpo mole, começar ali, não vou fazer, opa, tem a probabilidade de a equipe não ganhar o campeonato. Mas se todas falarem, não, eu vou fazer a minha parte, tu faz a tua. No time de futebol, se o zagueiro falar, não, vou ficar lá na zaga. Se o cara vier, cara, eu dou carrinho, mas não deixa ele passar, não. Se o atacante que está lá na frente falar assim, não, se a bola chegar aqui em mim, eu faço gol, tá bom? Se todo mundo fazer a sua parte, pode ter certeza, vai ter vitória dentro da equipe. Pastor, a casa é da mesma forma? É da mesma forma. A casa é da mesma forma. Tanto com homem, com mulher e com filhos. A responsabilidade de fazer com que o lar seja um lar feliz, tá bom? Seja um lar de qualidade, é de todos. É de todos. É claro que eu entendo que o cabeça, que é o homem, e a mulher, que é a ajudadora, tem uma responsabilidade maior que os filhos. Por quê, pastor? Porque os filhos são aqueles que você vai ensiná-los a fazer. Vai ensiná-los, tá? E pela Bíblia, é pela Bíblia também. A responsabilidade maior dentro de uma casa é do cabeça, primeiramente, que é o homem, mas também a mulher não se esquiva. Eu volto àquilo que eu falei aqui terça-feira passada, que eu falei aqui sobre um dever do homem, que é o dever de ser sacerdote do lar. Sacerdote, que é aquele que atrai a presença de Deus para dentro da sua casa, ele atrai, tá bom? Mas eu falei também para vocês aqui terça-feira passada, que o papel de ser sacerdote da casa não é apenas do homem. Por quê? Porque tem um versículo lá no livro de Apocalipse, que fala que Deus, Ele nos fez, eu e você, seja homem ou mulher, Ele nos fez reis e sacerdotes. Então o sacerdote é tanto o homem como a mulher. Todos os dois têm o papel de trazer a presença de Deus para dentro da sua própria casa. Então, você entendeu isso, tá? Então eu quero que, voltando aqui para a palavra, em nome do Senhor Jesus, a mulher entenda o seu lugar, é para ajudar. E o homem também entenda o seu lugar de governo, de cabeça e de autoridade. O maior exemplo para ser autoridade dentro da casa é o exemplo de Jesus, que foi o maior servo que já existiu aqui nessa terra, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Mas eu poderia, por exemplo, dizer que a mulher, ela pode ajudar nas tomadas de decisões, isso é para o homem, tá bom? Aconselhando o homem. Porque até mesmo, não é o simples fato de você ser o cabeça da casa, o seu sacerdote, ou ser aquele que a Bíblia fala que você é o governo e a autoridade, que todas as decisões o homem vai tomar sozinho. Não.
Não é para tomar sozinho decisão, homem. Mas a verdade é que sempre tem que consultar a mulher. Por quê? Porque é uma equipe, essa é a verdade. E tem que consultar aí. Eu, particularmente, já acertei muito na vida consultando a minha esposa. Que se eu tivesse tomado aquela decisão sem consultá-la, eu teria dado errado. Mas por quê? Eu fui consultar, Deus abençoou, essa é a verdade. Se nós formos para a Bíblia, nós temos exemplos na Bíblia que Deus, olha só, Deus, ele escreve nas páginas da Bíblia, tá bom? Para que o homem possa ouvir, sim, conselho da sua mulher. Por exemplo, olha só, por exemplo, Gênesis 21, 12, diz assim: disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser. Opa, olha só o que está saindo da boca de Deus para Abraão, o patriarca. Num tempo, quero que você entenda, sabe qual é o tempo do Abraão? É um tempo aonde a mulher não tinha tanto, não era tão livre como é hoje, essa é a verdade. No tempo de Abraão, a mulher era tratada como um objeto. Vou ser bem sincero aqui com você. Era tratada como algo, né? Isso me pertence, é um objeto. É tanto que, se você for ver no Antigo Testamento, tá bom? Deus, ele nunca, só para você entender, se alguém tem dúvida aqui, Deus, ele nunca concordou com algo chamado poligamia. Pastor, o que seria poligamia? Seria um homem ter várias mulheres. Mas se tu olhar na Bíblia, ainda mais no tempo dos patriarcas, você vai ver que Abraão teve mais de uma, o Jacó teve mais de uma, o Salomão, se você for na Bíblia, o Salomão foi 700 princesas, 700 filhas de reis e 300 concubinas, que é 300 servas, 1000 mulheres o Salomão ele teve. Mas vocês pensam, aí pastor, e aí, onde é que está Deus nesse negócio aí? Entenda algo, o Novo Testamento, o Velho Testamento é uma sombra do Novo. O Novo Testamento, ele vem com mais clareza, tudo aquilo que Deus, mais clareza, entenda isso. Quando você lê o Novo Testamento, Deus, ele fala com clareza aquilo que já era uma sombra lá no Antigo Testamento. Deus, ele nunca concordou com o homem ter muitas mulheres. Mas entenda, lá no tempo patriarcal, aonde a humanidade estava se iniciando. Então, depois de um tempo, Deus, ele já deu a lei, já deu as diretrizes, até mesmo para Moisés. Quero que você entenda isso. Deus, ele não, lá no primeiro dia já falou, não, vai ser dessa forma. Não, foi acontecendo. Sabe por que Abraão teve várias mulheres? Porque não existia nada que não permitia ele não ter várias mulheres. Não existia nenhuma lei, não existia nada naquela época que falava, olha, isso aqui é proibido. Não existia essa proibição ainda, tá bom? Aí Deus, no decorrer do tempo, ele foi colocando. É tanto que quando chega aqui no Novo Testamento, eu te mostrei, terça-feira passada, que um dos pré-requisitos para que o homem, ele possa exercer algum ministério dentro da igreja, um dos pré-requisitos, sabe qual é? Ser marido de uma só mulher. Ele aboliu, na verdade, Deus ele nunca compactuou com aquilo lá era coisa do homem. Mas Deus foi fazendo, aí foi colocando, e agora ele instituiu, eu nunca quis e agora eu estou colocando, é proibido, requisito para ministério, ser marido de uma só mulher, tá bom? Mas eu quero que nós possamos entender nesse início, que ser ajudadora é também aconselhar, é também, tá bom? Ali, às vezes, sentar os dois e falar, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? E a realidade é essa, quando se toma a decisão sozinho ou sozinha,
tá bom? Corre um grande risco de dar errado. É melhor compartilhar aquilo que se vai fazer. Por exemplo, esse outro texto aqui, que é Mateus 27:19, se você já leu aí, você está bem atento, você já leu esse texto, mas eu vou ler aqui. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhes: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por esse respeito. Sabe quem é a mulher que está falando aí? É a mulher do governador Pilatos. É Pilatos o governador? É, né? É a mulher dele, entendeu? Dando o conselho para que ele não se envolvesse na causa de Jesus. Dando conselho, tá bom? E eu posso concluir, eu não queria estar na pele de Pilatos, eu não queria estar na pele desse homem, o homem que pegou o Deus dos céus e da terra e entregou para ser crucificado. Eu não queria estar na pele dele, tá bom? Existe, na Bíblia não fala o fim do rei, do governador Pilatos, não fala. Existe, tá bom? Muitos teólogos que falam muitas coisas, tá bom? Não vou aqui entrar nesses assuntos, essa é a verdade, porque não existe certeza, mas eu posso concluir que o fim de Pilatos não foi muito bom. Por quê? Entregou o Deus dos céus e da terra para morrer, enquanto a sua mulher estava aconselhando ele, tá bom? Te envolva com esse negócio não, Pilatos. Te envolva não, eu sonhei, tive um sonho ontem, me perturbou muito. Olha, não faça nada, Pilatos. Mas ele não ouviu o conselho da sua mulher, tá bom? Glória a Deus. Então, mulher, seja essa ajudadora, ajude a construir, ajude a fazer, ajude a construir um grande patrimônio na tua família, tá bom? Não seja aquela que apenas desfaz, apenas gasta, porque eu sei que é a realidade, que existem mulheres que não podem, por exemplo, ver um cartão, porque elas querem passar na maquininha para comprar alguma coisa. Pastor, pode fazer isso? Pode, quando tem comum acordo entre o marido e a mulher, pode. Mas o pensamento, eu quero que vocês entendam, o pensamento de casal e de casamento é um só pensamento. É tanto que a Bíblia ela fala, quando fala a respeito de casamento, ela fala assim, olha, sairá o homem da sua casa e se unirá a uma mulher e ambos serão uma só carne. A Bíblia ela dá essa junção do homem e da mulher quando casam, tá bom? É uma só carne, não consigo explicar muito, essa é a verdade. Se você falar, explica mais aí, pastor. A única explicação que eu poderia dar para você é que é o mesmo pensamento. Mas eu não consigo ver as duas carnes se juntando, até mesmo, porque eu já presencio, essa é a verdade. O homem e a mulher tão distantes um do outro, que nem para a igreja vêm juntos. Quanto mais fazer alguma atividade fora. Então, eu não consigo explicar como é essa junção, porque eu sei que existem homens e mulheres que são tão distantes um do outro, tá bom? Mas se eu pudesse explicar apenas aquilo que eu posso explicar e eu sei, eu poderia falar assim, olha, é um só pensamento, é uma só direção, é vocês concordar em algo e seguir em frente, tá bom? É isso que a Bíblia está falando sobre ser uma só carne, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então, tudo em comum acordo, vocês conseguem chegar a nível de bênção e de prosperidade na vida de vocês, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então, você é ajudadora. Pastor, o segundo dever e a segunda missão da mulher, segundo dever e a segunda missão da mulher, sabe qual é? Olha só qual é o teu dever. Você tem o dever de ser submissa ao seu marido. Vixe, não gostou não, né? Mas não é eu que estou aqui inventando, mas é a Bíblia que te dá essa obrigação,
Tá bom? Pastor, a Bíblia, então me mostra, pastor, se está realmente na Bíblia. Vamos lá, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Efésios 5:22 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja esteja sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 24. Mas não existe apenas esse texto falando que a mulher tem que ser submissa ao marido. Pastor, não tem somente esse texto? Não tem somente esse texto. Colossenses capítulo 3, versículo 18 diz assim: esposas, sede submissas ao seu próprio marido, como convém ao Senhor. Tá bom? Olha só o que Deus, na palavra, ele fala que é um dever da mulher, um dever de submissão. Pastor, eu nunca entendi o que seria ser submisso ao meu esposo. E eu já ensino uma coisa para essa igreja. Por quê? Porque dentro da criação de Deus, não existe quem seja melhor ou pior. Deus criou o homem e criou a mulher, mas eu não posso dizer para você que o homem, ele é melhor do que a mulher. Não, eu não tenho base bíblica para dizer isso. Muito menos dizer também que a mulher é melhor que o homem. Eu posso entender que as duas criações de Deus, que é homem e mulher, são iguais. São iguais em perfeição. São iguais, tá bom? Não existe um é maior e o outro é inferior. Então já quebra o tabu aqui de homem pensar que, porque ele foi criado primeiro, ele é mais importante. Não tem base bíblica para isso, tá bom? Tanto um como o outro, diante de Deus, são importantes, iguais. E não é porque a Bíblia está falando que a mulher tem que ser submissa ao homem, seria o fato da mulher ser inferior, tá bom? Mas, pastor, eu nunca entendi muito esse negócio de submissão, pastor. Nunca entendi muito, tá bom? Se você conseguir me acompanhar, me acompanhe. Se você não conseguir, eu leio aqui para você, tá bom? Vamos aqui entender um pouquinho. Diz assim: a submissão não significa inferioridade de gênero. Homem e mulher foram criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Ambos têm o mesmo valor e a mesma dignidade aos olhos de Deus. Nenhum é superior ou inferior ao outro. A mulher não é submissa ao gênero masculino, é submissa ao seu próprio marido. A submissão não é uma questão de valor pessoal, mas uma questão funcional no casamento. A submissão não significa que a mulher é um capacho do homem. Submissão não é inferioridade, nem significa negar à esposa o direito de ter vez e voz. A mesma escritura que ordena a mulher ser submissa a seu marido, ordena o marido a amar sua mulher como Cristo, a igreja. Não é submissão a um tirano, mas a um marido que ama sua mulher com amor e perseverança, santificador e sacrificial. Então você já entenda aqui, eu já falei um pouquinho sobre isso aqui, tá bom? Não existe melhor nem pior. Não existe o inferior e o bom, não existe, tá bom? É tanto que, se você for, por exemplo, para dentro do ramo empresarial, dentro de empresas, você vai perceber que quem se destaca muito em lugares empresariais são mulheres. Muito pelo fato de serem mais organizadas que o homem. É tanto que, se tu olha lá para fora, você vê um crescimento muito grande das mulheres ocupando cargos que antes, no passado, eram ocupados apenas por homens. Por exemplo, anos atrás, nós tivemos uma presidenta
não foi tão boa, mas ela ocupou o cargo que só homem ocupava. Tivemos uma presidenta no Brasil. E se tu for, essa é a verdade para muitos lugares, seja empresa, órgão público, onde for, você vai ver que as mulheres estão tomando conta. Estão tomando conta, tá bom? Isso é bom, pastor? É bom. Porém, tá bom? Com um detalhe. Para ser bíblico, a Bíblia, ela não proíbe nenhuma mulher, por exemplo, trabalhar fora. A Bíblia não proíbe nenhuma mulher ter cargo político, ter cargo dentro de uma empresa, nenhuma mulher ser a patroa, ter vários funcionários ao seu, né? A Bíblia não proíbe isso. Não proíbe, não existe versículo bíblico falando assim, olha, é proibido as mulheres alcançarem algum cargo na sociedade. Não, não tem. Até mesmo dentro da igreja. Tá bom? Se você for uma pessoa um pouquinho mais antenada no tempo, hoje as igrejas, muitas mulheres, uma grande parte, ocupam ministérios dentro de igreja. Tá bom? E experiência minha e visão minha, eu até penso que as igrejas, elas são ocupadas, os seus cargos, os seus ministérios, por mais mulheres do que homens. Sério, pastor? Sério. Essa é a verdade. É tanto que nós podemos tirar por aqui essa noite. Se eu olhar aqui quantos homens tem aqui, eu estou vendo que tem menos homens do que mulheres. Tem mais mulheres aqui dentro do que homens. E nas igrejas não é uma coisa nossa, tá bom? Isso aqui é uma realidade das igrejas, ainda mais aqui da nossa região. As igrejas têm mais mulheres do que homem. Vai na sede ali, tem mais mulher do que homem. Vai no pastor onde tem mais mulher do que homem. Todo lugar tem mais mulher do que homem. E essas mulheres estão alcançando cargos, tá bom? Estão sendo diaconisas, estão sendo pastoras, estão exercendo lideranças de célula, estão exercendo lideranças de grupos infantis. As mulheres estão exercendo esse tipo, tá bom? De cargo até mesmo dentro da igreja. Por quê? Porque não é proibido. Não é proibido. Mas, agora eu quero que você entenda, tá bom? Mas a mulher, ela nunca pode perder a essência para a qual ela foi criada. Pastor, qual é a essência? Eu vou falar apenas 3 deveres da mulher aqui. Apenas 3 deveres. Tem mais, pastor? Tem mais. Mas ela não pode perder esses 3 deveres. O primeiro eu já falei, que é ser essa auxiliadora do homem. Auxiliadora. Auxiliadora, eu poderia usar aquele versículo que fala: a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa, e o texto continua dizendo: mas a louca, com as suas próprias mãos, ela destrói o seu lar e a sua casa. Opa, qual é a essência? Ser uma mulher sábia que edifica o seu lar e a sua casa. Porque pode acontecer e quando acontece isso, tá errado, de eu, mulher, não eu, você, crescer lá fora, seja lá onde for, em cargo, em empresa, em trabalho, em igreja, e você deixar a tua casa abandonada. Pastor, isso é errado? Totalmente errado. Totalmente. Primeiro que você já não está à luz da Bíblia, você nem sábia é. Mas pastor, mas eu cresci, pastor. Estou ganhando até mesmo mais do que o marido. Já quer dizer que também a Bíblia não proíbe mulher ganhar mais que marido. Eu não sei aonde pessoas inventam esse tipo de história, que a mulher tem que ganhar menos e o marido sempre tem que ganhar. Não tem na Bíblia isso. Tá bom? Eu particularmente, dentro da minha realidade, a minha esposa, eu estou orando, e eu já profetizei na vida dela que ela vai ser a maior empresária aqui do estado de Rondônia, em nome de Jesus. Eu quero que ela ganhe muito dinheiro mesmo, essa é a verdade. Tá? Então não existe essa proibição na Bíblia. Só que eu quero que você entenda, a mulher pode ser tudo lá fora, mas não pode perder a essência da casa dela. Ela tem que ser ajudadora do marido, ela tem que ser auxiliadora. Nesse segundo tópico aqui está falando que você tem... Qual é o segundo tópico mesmo aqui? Você tem que ser submissa. Submissa ao marido, tá bom?
tem que andar debaixo da autoridade dele. Não é querer ser acima e superior dele, falar, você que não manda nada, quem manda aqui sou eu. Quem toma a decisão aqui é eu. Se o comportamento começa a ser dessa forma, infelizmente, essa é a verdade, você está sendo tola. Você está destruindo com a tua própria mão a tua casa. Então cresça lá fora, mas seja aquilo que a Bíblia fala que você tem que ser dentro da tua casa. Essa é a verdade. Seja ajudadora, auxiliadora. E nesse segundo tópico aqui fala, seja submissa ao teu marido, como ao Senhor, tá bom? Pastor, eu não falei, mas eu falo aqui, passou já o versículo. Mas quando a Bíblia fala assim, olha, fala para ser submissa ao homem, mas não termina aí não. O versículo diz assim, olha, sede submissa ao homem, como você é ao Senhor. Opa, em outras palavras, você é submissa a Deus? Você obedece aquilo que Deus ele tem para a tua vida? Você obedece aquilo que se Jesus chegar hoje aqui e falar assim, ei, faz isso, eu quero que você faça isso. Jesus, tá bom? Jesus, chegar e te dar uma direção, faça isso, que eu sei que é melhor para você. Você, mulher, o que você faria? Eu tenho certeza que você não negaria. Você falaria, Jesus, o Senhor mandou fazer, então eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu sou uma pessoa obediente ao Senhor, eu amo servir ao Senhor. Aí a Bíblia está falando que a mulher tem que ser submissa ao homem, assim como é para o Senhor. Tá bom? Então, mas, tá bom? Quando nós entramos na questão de família, a realidade é que sobra para todo mundo. Eu sei que o homem, ele dá glória a Deus quando fala em submissão da mulher para com ele. E não pode deixar de falar porque a Bíblia é a palavra de Deus. Eu sei que muitos homens aí já estufam o peito, igual o Ney estufou o peito ali agora. Estufa o peito e fala, chegar em casa agora a mulher tem que ser submissa, tá bom? Mas também sobra para o homem, por exemplo. A Bíblia fala que o homem, ele tem que amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se você pensar no contexto agora que Jesus falou, o homem tem que amar a sua esposa assim como Cristo. Ele amou a sua igreja e se entregou. Ele morreu na cruz, ele foi para o Calvário pela igreja. O homem tem que ter o mesmo amor pela esposa. Vamos colocar na balança? Acho que é mais fácil ser submissa do que amar. Então o homem, ele pede essa verdade. O BO para o homem é maior, essa é a verdade. Então sobra para todo mundo. Pastor, o que nós temos que fazer é obedecer. Se está na Bíblia, então tem que obedecer. Tá bom? Mas entenda, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver onde é que... Oh, Deus. Só um pouquinho aí. Foi o Ney. O outro aqui, pastor, o que é mais submissão, pastor? O que é mais submissão? Vamos lá. Submissão da esposa. Olha só, vai me acompanhando aí. Eu vou terminar. Só 3, tá bom? Só 3 tópicos. A submissão da esposa ao seu marido significa exercer uma missão sob a missão do marido. Quando Deus instituiu a família, por questão de funcionalidade, colocou o marido como cabeça da esposa, como o próprio Deus é o cabeça de Cristo, tá bom? Outra definição que nós poderíamos dar também sobre submissão é você estar sob a missão do seu marido. A missão do seu marido. Eu já ouvi uma frase, que muito pregador fala essa frase, por exemplo, em seminário de casais. Já ouvi, você também já ouviu aquela frase que fala assim, Deus não une pessoas, mas Deus une propósitos. Eu concordo. Eu até concordo com essa frase,
Porque Deus, quando Ele tem uma missão para fazer na vida de um homem, na vida de uma mulher, tá bom? Ele une os dois. Ele une o útil ao agradável. E vão ali desenvolver a missão para a qual Deus chamou eles para fazer. Chamou ele para fazer. Não queira entender, essa é a verdade. Não queira entender os planos e a mente de Deus. Por quê? Porque eu conheço, por exemplo, casais, aonde o homem, ele é muito desenvolto, ele tem muitas habilidades, que ele desempenha, por exemplo, dentro da igreja. Rapaz, o cara toca, canta, prega, faz isso, faz aquilo, mas enquanto a mulher dele não faz tudo aquilo que ele faz. Não faz. Não prega, não canta, não faz isso. Eu também conheço mulheres que é muito desenvolto na obra de Deus, que canta, prega, faz tudo, pula, planta banana, faz tudo, mas o homem já não faz tudo aquilo que a mulher faz. Pastor, Deus ele uniu esses dois para um propósito? Uniu para um propósito. Essa é a verdade. Uniu. Tem uma missão para esses dois? Tem uma missão para esses dois. Tá bom? É claro que eu poderia chamar, por exemplo, aqui, alguém tenha mais sabedoria em falar, por exemplo, como um psicólogo, que poderia falar assim, não, mas não dá para ter dentro de um relacionamento, depois você pesquisa isso aqui, duas pessoas que são fleumáticas ou sanguíneas, são aquelas pessoas explosivas, que tudo já está à base de discussão, de palavras, ela não leva desaforo para casa. Os psicólogos falam assim, olha, não dá para casar, por exemplo, dois sanguíneos, tá bom? Não dá. Tem que ser o mais explosivo e o outro tem que ser mais controlado. Isso aqui, é claro que eu não tenho muito bagagem para me aprofundar, um psicólogo se aprofundaria mais. Mas eu vejo esse tipo de comportamento. Mas eu posso entender também, tá bom? Que todos têm uma missão de Deus nessa terra, ainda mais quando você casou, ali com teu esposo, pode ter certeza, Deus uniu vocês com uma missão, nem que a missão principal, a verdade é que já é a criação dos teus filhos, já é uma missão, você colocar os teus filhos na presença do Senhor. Então, se você já tem essa missão, glória a Deus, mas Deus te deu mais missão, Deus uniu vocês dois, tá bom? Então a mulher, nós podemos também entender que submissão é estar sob a missão do seu marido ali, está sob a autoridade do seu marido. Se eu te dissesse essa noite que é bom você estar debaixo de uma autoridade, sabia que é bom? Por exemplo, se ao acabar o culto aqui hoje, tivesse caindo uma chuva daquelas bem forte, e se algumas pessoas aqui tivessem trazido guarda-chuvas, vocês seriam a que menos sofreriam. Sabe por quê? Porque ia terminar, você ia pegar o teu guarda-chuva, ia colocar na tua cabeça e ir embora para a tua casa, e aquela chuva não ia cair na tua cabeça. Por quê? Porque tu trouxe um guarda-chuva, tu tem algo para te proteger. Mas deixa eu te falar para aqueles aqui que não trouxeram guarda-chuva, tá bom? Pastor, não trouxe guarda-chuva. Tu teria que sair para tua casa aqui correndo. E a verdade é que tu chegaria todo molhado na tua casa. A chuva ia cair, ia molhar toda a tua roupa. Então aqueles que não têm guarda-chuva iriam sofrer mais. Mas quem tem guarda-chuva sofre menos. Sabe o que a autoridade ela é para nós? Ela é um guarda-chuva. Ela é um guarda-chuva. Quando vem alguma coisa para cair na minha cabeça, não cai primeiro em mim. Cai primeiro naquele que está fazendo a minha cobertura espiritual. Cai primeiro na pessoa. A questão da mulher é da mesma forma. Então não é ruim ser submissa. Se alguém falar, se você, por exemplo, for conversar com uma feminista, ela odeia alguém falar desse versículo para ela. Conversa com alguma feminista lá para tu ver.
Meu irmão, fala assim para ela aí, a Bíblia manda tu ser submissa ao teu marido. O quê? Ela te bate, ela não concorda, ela rasga essas páginas da Bíblia, tá bom? Porque ela quer ter o espaço dela, ela quer ter a voz dela, não quer que seja um eco de um homem, não, ela quer ter a posição dela. Mas vou te falar a verdade, não é muito bom, não é muito bom você ter aí a voz ou a posição. É muito melhor você estar debaixo de alguma cobertura, de algum guarda-chuva, estar debaixo de alguma autoridade, porque quando vir coisa para cair lá de cima, não vai pegar primeiro em você, vai pegar primeiro na pessoa que está fazendo a tua cobertura. Então a mulher, ela é dessa forma, quando a pancada vem, vai bater lá no homem primeiro. Quem é submisso está ali debaixo da autoridade. Assim também serve, por exemplo, para qualquer área no ministério. Eu confesso uma coisa para vocês aqui. Eu nunca quero, por exemplo, ser pastor presidente de igreja. Não quero. Isso não passa nem 1 milímetro no meu coração. Por quê, pastor? Porque eu entendo que sofre mais. Eu entendo que a pancada é mais forte. Essa é a verdade. Então eu me sinto muito bem estando no lugar onde eu estou, sendo um pastor que tem uma cobertura de outro pastor. E essa é a verdade, não quero de forma nenhuma sair dessa cobertura para andar sozinho. Não quero. Assim também é a mulher. Não queira ser insubmissa. Não queira sair da autoridade do homem. Por quê? Porque a pancada, se vier, vai logo em ti, vai logo em você, tá bom? Nós aqui, a geração brasileira ela foi influenciada, por exemplo, por uma apresentadora de TV chamada Xuxa Meneghel. A geração passada, ela foi influenciada por essa mulher de qual forma, pastor? Eu não sei se você lembra de uma época que a Xuxa, ela engravidou. Ela engravidou, pai Luciano Zafi. Ela engravidou, mas ela apenas engravidou e aí eles cortaram o relacionamento deles dois. E agora aquela mulher começou a dar entrevistas falando dessa forma: eu não preciso de um homem para ajudar a cuidar da minha filha. E ela falou isso em várias reportagens, e ela falava isso, dava manchete de jornal. Eu não preciso, eu sou independente, não preciso de homem, não preciso. Sabe o que aconteceu? Várias mulheres começaram a engravidar e começaram a viver a mesma forma que a Xuxa vivia e falaram: eu não preciso de homem, eu não preciso de homem para criar minha filha e os meus filhos. Primeiro, quebrou um padrão bíblico, o diabo fez isso, quebrou um princípio da palavra de Deus. E também um psicólogo pode falar melhor sobre isso, mas um filho que cresce com a ausência do pai, tá bom? Ele se torna, lá na frente, os próximos ladrões, drogados, se torna aqueles, que vão aí, infelizmente, dar problema para a sociedade. Se não for Jesus entrando ali, tá bom? Mas a ausência, pode ter certeza, traz transtornos na criação dos filhos. E essa mulher colocou na mente, na cabeça de muitas mulheres: olha, tem que ser dessa forma, tá bom? E o que mais aconteceu é mães solteiras com filhos. Mas eu quero que você entenda essa noite, em nome de Jesus: esteja debaixo, goste de estar, tá bom? Ame ser submissa ao teu marido e ao teu esposo no nome do Senhor Jesus, tá bom? A submissão da esposa ao seu marido significa que ela tem na igreja, a submissão da esposa ao seu marido significa que ela tem na igreja de Cristo o seu exemplo e seu padrão. Quanto mais a igreja é submissa a Cristo, mais feliz ela se torna.
mais segura ela vive e mais livre ela se sente. Assim também, quanto mais a esposa se sujeita ao seu marido, como convém ao Senhor, mais feliz ela é, mais segura ela vive e mais livre ela se sente. Os preceitos de Deus não nos aprisionam, mas libertam-nos, não nos foram dados para nos oprimir, mas para nos dar vida em abundância. Olha só, entenda no nome do Senhor Jesus, tá bom? A submissão da esposa tem que ser comparada como a submissão que a igreja tem a Cristo, tá bom? Existem uns versículos que falam assim, que a mulher é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher, e Cristo é a cabeça da igreja. Entenda, a igreja ela sempre vai estar submissa a Jesus. Sempre nós vamos estar debaixo da autoridade de Jesus. E você tem que convir comigo que quando eu me coloco, eu sou igreja, você é igreja, quando eu me coloco debaixo da cobertura de Jesus, quando eu sou submisso a Jesus, em outras palavras, quando eu obedeço a Jesus, eu me coloco e falo assim: Jesus, eu vou fazer tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Sabe qual é o resultado disso? É você ser mais feliz, é você alcançar mais bênção. Todo aquele que se coloca para obedecer a Cristo, vive uma vida melhor nessa terra. Assim também é a mulher com o esposo. Se ela pensar, é melhor ela estar submissa e usufruindo as bênçãos que Deus tem para a vida dela, do que ela ser insubmissa e sair debaixo dessa cobertura. Então, o paralelo, o exemplo de submissão que a mulher tem que ter para com o esposo é o mesmo exemplo que nós, somos igreja, temos submissão para Cristo. É a mesma coisa. E você entende, tá bom? Se você é submisso e obedece a Cristo, você vive melhor nessa terra. Então, quer viver melhor nessa terra? Cumpra esse princípio bíblico chamado submissão ao seu marido, tá bom? E para concluir e fechar essa palavra dessa noite, terceiro. Pastor, terceiro dever da mulher. A mulher ela deve ser administradora do seu lar. Pastor, ser administradora do seu lar, tá bom? Pega a tua Bíblia, você não vai conseguir ler isso daqui. Quem consegue ler isso aqui? Mas abre a tua Bíblia em Provérbios 31:10. Provérbios 31:10. Eu quero ler esse texto para você. Eu já vou concluir, tá bom? Provérbios 31:10. Isso é um texto muito conhecido, tá bom? Mas olha só, eu vou ler do 10. Vou ler do 10 em diante. Mas só o título do Provérbios, capítulo de número 31, versículo 10, é esse: a mulher é exemplar. Eita glória! Mas olha só, olha o que Deus tem para a tua vida. Olha só, uma esposa exemplar, feliz quem a encontra, é muito mais valioso que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz bem e nunca mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho, e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de sua casa, e dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra, com o que ganha planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo, e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos seguras o fuso, e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino de purpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cinto aos comerciantes. Reverte-se com força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar
a preguiça. Glória a Deus, só até aí mesmo. Você depois chega na tua casa e lê com mais cuidado, tá bom? Mas esse é um texto que fala sobre a mulher exemplar e a mulher virtuosa. O terceiro dever que a mulher tem que ter é administrar o seu lar. Essa é a verdade. Entenda uma coisa aqui. A Bíblia, no tempo da Bíblia, por exemplo, no tempo da Bíblia, era normal, por exemplo, o homem, ele saía para caçar, matava a presa, tá bom? Ele era o responsável por ir lá na mata e matar a caça, mas quando ele trazia para dentro da sua casa, aí já não era mais com ele. Isso é, tá bom? No passado sempre foi dessa forma. E agora com quem ficava, pastor? Ficava com a mulher. A mulher agora já era responsável em tratar, em fazer aquela comida saborosa, e agora colocar na mesa e todos os filhos ali saborear, tá bom? Mas entenda, esse padrão, ele não se acabou, essa é a verdade. Esse padrão de o homem sair para que possa trazer, e quem administra dentro da casa é a mulher, esse padrão ele não acabou. Por mais que hoje nós vivemos tempos modernos, tá bom? Eu sei que aqui eu acho que não tem nenhum marido que vive da caça como era no passado. Não tem, tá bom? Mas a mesma referência do marido sair, tá bom, para trabalhar de manhã até a tarde, e agora ele traz para dentro, e sabe quem ali controla e administra o lar? A esposa. Essa mulher virtuosa aqui, tá bom? É muita coisa que ela faz, não dá nem para falar, tem que pegar o versículo e ir detalhando assim, mas a mulher, meu irmão, ela bota a mão na massa, ela faz roça, está falando que ela faz roça, faz empreendimento, ela faz lampa a cama dela, ela costura o negócio do marido, é um monte de coisa essa mulher virtuosa que faz. Num próximo assunto, na próxima vez nós encontrar falar sobre família, que vai ser, eu creio, no dia 5 ou 6 de março, que vai ser no sábado, aí eu posso tocar num assunto aqui, que esse texto fala dessa forma, que essa mulher faz um monte de coisa, um monte de fazer, se você percebeu, tá bom? Faz um monte de coisa. Aí tem um versículo dizendo dessa forma ainda assim, e à noite, a sua lâmpada não se apaga. Eita, que o Ney deu um glória a Deus. Mas depois, lá no dia 5, eu vou me aprofundar nisso. Mas para aquele que é bom entendedor, já entendeu mais ou menos o que é, tá bom? Ela faz um monte de coisa e chega à noite ainda a lâmpada dela não se apaga, meu irmão. Que benção que essa mulher aqui é, tá bom? Mas essa é uma mulher virtuosa. Ela bota nos devidos lugares aquilo que está desorganizado dentro da sua casa, tá bom? Eu quero que, para concluir isso daqui, toda mulher, pela luz da Bíblia Sagrada, tem que ser uma boa dona de casa. Pastor, tem que ser uma boa dona de casa? Tem. Lembra que eu falei agorinha? Você pode ter um emprego bom na área pública ou privada, você pode ser um comerciante, um empresário, pode ser tudo lá fora, até mesmo dentro da igreja, tá bom? Mas você tem que ser uma boa dona de casa. Se você tiver tudo e não for uma boa dona de casa, você está sendo tola, essa é a verdade. Eu lembro de um testemunho de um irmão, que a esposa dele, religiosa, essa é a verdade, essa é a palavra certa, religiosa, aquele tipo de religiosa que tem um negócio na boca e falar que Deus mandou fazer e eu estou fazendo. Uma coisa que eu quero já ensinar para vocês aqui, Deus nunca vai mandar você fazer alguma coisa que fira os princípios que Ele estabeleceu na palavra dEle. Deus nunca vai mandar. Por exemplo, essa mulher tinha um negócio de Deus mandou, e quanto foram as vezes que ela saía da sua casa e ia fazer missão em outros estados, e o marido ficava em casa, e o marido sempre tentava questionar, mas mulher, tu passa mais de mês fora, Deus mandou, e ia embora, pastor, essa pessoa está errada,
E a verdade é que não foi nem Deus que mandou, que Deus não ia passar por cima de princípios que estão na palavra de Deus. Princípios. Deus não ia, por exemplo, fazer com que o homem ele pudesse suportar tempos e tempos de tentação, porque a mulher, tá bom, foi fazer a obra de Deus. Não. A única coisa que a pessoa estaria fazendo, sabe o que é? Abrindo legalidade para que o diabo possa entrar. No dia 5, tá bom? Eu posso me aprofundar em um versículo na Bíblia que fala sobre relações entre homem e mulher, relações sexuais. O apóstolo Paulo ele fala assim, olha, de forma nenhuma se abstenha do homem e a mulher, relações sexuais. O apóstolo fala assim, de forma nenhuma tem essa abstinência, exceto se for para jejum e oração, se for para algum propósito, se for para orar ou para jejuar. Aí o apóstolo Paulo lhe dá a data, dá dia, fala assim, ó, mas não pode ser mais de 2 ou 3 dias. Mas por que Deus coloca isso na Bíblia? Porque Deus conhece a natureza do homem e da mulher. Mas lá no dia 5 nós podemos nos aprofundar mais nisso, tá bom? Mas entenda, a mulher sábia, que é essa mulher aqui, valorosa e a mulher exemplar, ela é uma bela dona de casa. E para concluir, você que tem que ser uma administradora lá, que é uma dona de casa, tá bom? Olha só o conselho do apóstolo Paulo a Tito, para terminar. Conselho Paulo do apóstolo Tito. Diz assim, quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha só, entenda uma coisa. Isso aqui sempre vai ser dessa forma. Desde quando eu me entendo por gente, eu sei que uma pessoa mais idosa, ela vai ter muito para me ensinar. Eu até mesmo prefiro sentar com uma pessoa mais idosa para conversar do que sentar com um pré-adolescente ou um jovem, porque o mais idoso vai ter mais experiências para mim contar. Padrão da Bíblia é esse. As mulheres mais experientes e mais idosas, elas instruem as mais novas. As mais novas. E uma das instruções que o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, fala que as mulheres mais velhas têm que dar para as mais novas, eu até grifei ali. Essas mulheres têm dessas instruções para que elas sejam boas donas de casa. Opa, se está na Bíblia, está valendo. É instrução. Tem que ser boa, instrui para ser boa dona de casa, tá bom? Então, se for boa dona de casa, você pode crescer em todas as áreas lá fora, mas você está guardando os teus filhos, está sendo uma boa esposa, uma boa mãe, está sendo ali uma boa ajudadora, uma boa administradora, uma boa submissa, tá bom? Ao seu marido. Se estiver fazendo isso, você vai ser abençoada. Tá bom? Pastor, para que serve esse tipo de estudo, pastor? Para abençoar a tua vida. Para abençoar. Porque se você pega e começa agora a descobrir como a Bíblia manda você se comportar, pode ter certeza. Pode ter certeza. Você vai ser abençoada e vai abençoar a tua casa, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos querem ser mais abençoados por Deus aqui? Então coloque esses ensinamentos na tua vida. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.